Recentemente, o Maranhão apresentou avanços significativos na redução da pobreza e de extrema pobreza. Dados mais recentes indicam que o estado tem experimentado uma diminuição no número de pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade social. De acordo com a síntese de indicadores sociais, através do IBGE, cerca de 567 mil maranhenses deixaram a pobreza e a extrema pobreza em menos de um ano. A pesquisa do IBGE associa a redução do número de pessoas pobres e extremamente pobres no Maranhão à elevação no nível de ocupação, com cerca de 2,601 milhões inseridos no mercado formal e informal. A síntese cita ainda que de 2022 para 2023 foi registrada uma queda no contingente de pessoas desocupadas pelo terceiro ano seguido. De 317 mil, recuou para 223 mil, o que representa uma queda de 29,6%. Os dados revelaram que o Maranhão reduziu o número de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza em 2023, no comparativo com o ano de 2022, sendo este o segundo ano consecutivo de redução de extrema pobreza no estado. Segundo o IBGE, no comparativo entre 2022 e 2023, cerca de 195 mil pessoas deixaram a extrema pobreza no Maranhão e outras 372 mil pessoas deixaram a pobreza. O estudo indica que a proporção de pessoas no Maranhão situada na linha de extrema pobreza reduziu em 2023 para 12,2%, na comparação com 2022. De indicadores sociais do IBGE, que é um amplo painel com informações que tentam apresentar o quadro, o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, e essa publicação do IBGE é anual e desta feita, em 2024, trouxe números até 2023. E dentre esses números de 2023, no caso da pobreza monetária, pessoas em situação de extrema pobreza e de pobreza. No caso dos extremamente pobres, uma vez mais, pelo segundo ano consecutivo, tanto para o Brasil quanto para o Maranhão, caiu o percentual de pessoas enquadradas nessa situação. Tá? Ou seja, pessoas que vivem com até R$ 7,00 ao dia. Então, no Maranhão, em 2022 era 15%, reduziu para 12,2%. No Brasil era 5,6%, em 2022 reduziu para 4,4%. Isso é muito positivo, isso é importante. Para a sociedade, É como se a gente estivesse efetivamente tendo ações que fizessem com que essa redução de extrema pobreza e de pobreza, tivesse tido resultado na prática. O que explica essa redução? Em primeiro lugar, o mercado, a economia. A economia, depois da pós-pandemia, continuou avançando, crescendo, tá? E essa expansão da economia mexe com o mercado de trabalho. Aumentou o volume de pessoas ocupadas. Então, no Maranhão, entre 2022 e 2023, a força de trabalho ocupada teve um crescimento de cerca de 5,6%. Tá? Além de ter o maior volume de pessoas ocupadas em 2023, o rendimento médio do trabalho também cresceu. Então, aqui no Maranhão, esse crescimento foi na base de 12,9%, o aumento do rendimento do trabalho. Isso vai ter impacto na vida das pessoas, mais renda para a família. Por outro lado, do lado do não trabalho, digamos, os benefícios, os programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda conseguiram se manter durante o ano de 2023, tá? E essa manutenção de uma política de transferência de renda consistente, onde R$ 600 fazem muita diferença para as pessoas de baixo poder aquisitivo, ao se manter em 2023, deu um impulso a mais para que a redução de extrema pobreza caísse. Só para se ter uma ideia, números. O rendimento domiciliar médio per capita aqui no Maranhão, em 2023, era de cerca de R$ 973, R$ 970. Quando você tira a renda proveniente dos programas de transferência de renda, esse rendimento domiciliar médio per capita cai para R$ 863 aproximadamente, uma queda de 11%. Daí a importância do benefício para a renda familiar e, consequentemente, a redução da extrema pobreza. Em pontos percentuais, o recuo da extrema pobreza no Maranhão caiu ao mesmo patamar da região Nordeste e foi maior do que a média nacional, que apresentou queda de 1,5 pontos percentuais. O Maranhão ainda tem um dos maiores taxas percentuais de população em situação de extrema pobreza. Em 2023 só está atrás do Acre,
tá? Mas em termos de volume de pessoas em situação de extrema pobreza, nós temos o quarto maior contingente. Era a mesma situação em 2022. Primeiro é Bahia, né? Bahia, São Paulo, Pernambuco, depois o Maranhão. Então é necessário, certamente, ainda diminuir essa quantidade de pessoas em situação de extrema pobreza no Maranhão. São 879 mil pessoas, né? É um número que, quando você olha assim, ainda é impactante. Então, é sinal de que a gente ainda precisa ter uma economia mais pujante, né, mais dinâmica, para absorver mais pessoas, diminuir a taxa de desemprego e termos programas que efetivamente protejam as pessoas mais vulneráveis.